Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Bruno Sintra, mentor de empresários e líderes, e esse é o 4º episódio do Código Empresarial, um podcast onde a gente decifra e investiga o que está por detrás de histórias de sucesso. E para a gente começar, eu gostaria de agradecer a Decorato, uma grande parceira, uma loja de móveis e decoração, e ela é responsável por criar todo esse ambiente e todo o nosso cenário. E hoje, para mim, é um episódio muito especial. Tenho aqui 2 convidados que, além de clientes, são parceiros, mas também são amigos, onde que as nossas famílias convivem junto. E eu tenho aqui o grande prazer de apresentar uma empresa tão longeva, com 40 anos de história. Eles são a 2ª geração de uma empresa de muito sucesso, o Grupo Martiterra. Seja muito bem-vindo, Orlando Júnior e Daniela. Muito obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite aqui do programa. Obrigado ao Grupo Mais Expressão pela recepção. É a primeira vez que eu estou aqui. Estou muito feliz. Vamos bater um papo legal. Obrigado pelo convite. Show. Obrigada, Bruno. Adoramos o convite. É isso aí. E a Decorato, mais uma vez, com móveis maravilhosos, né? É verdade. Que decoração, muito né? bonito por sinal. Parabéns, muito bonito por sinal. parabéns. Legal, muito bom. A empresa, o Grupo Martiterra, começou lá com o pai de vocês há 40 anos atrás, 4 décadas atrás. Eu acho que a história de vocês, pessoal, familiar e profissional, se embola com tudo isso e que muitas vezes não tem como separar. Então, acho que desde jovem vocês cresceram lá dentro. Como foi todo esse processo de se desenvolver enquanto ser humano, enquanto jovem, enquanto homem, mulher, mas também se desenvolver profissionalmente junto com o pai? Como que foi toda essa história? Quer começar a falar? Vamos lá, Dani. Então, vamos lá. Nós, assim, nascemos praticamente... O Júnior nasceu praticamente no meio das máquinas e dos caminhões, né? Nessa estrutura que a gente era de fundo de casa, né? A empresa. Eu já era um pouquinho mais velha, mas, assim, nós nos identificamos sempre com a empresa. Então, a empresa sempre foi o elo da nossa família. Tanto é que a empresa determinou as nossas profissões, né? As nossas carreiras. É verdade. E assim, desde sempre, nós sempre ficamos muito juntos, né? Ao meu pai, a estrutura da empresa. Então, assim, foi muito importante para a nossa criação ver toda a batalha dele, ver toda a luta. Então, para a gente foi muito significativo, né? A gente ver todo essa construção, né? Porque foi uma construção dessa empresa ao longo de todos esses anos. E moldou quem nós somos hoje. Exato. Eu acho que para mim é um caso até maior, porque nós nascemos com 5 dias de diferença. Caramba. Então a Martiterra nasceu dia 5 de fevereiro e eu nasci 31 de janeiro. Então nós temos 5 dias de diferença. Eu sou 5 dias mais velho. E eu falo que nós crescemos juntos. Eu como pessoa e a empresa também. Então é o que a Daniela falou. A gente pôde acompanhar algumas etapas da empresa, algumas conquistas, diversas situações ocasionais de mercado. Como o nosso pai pôde ter a habilidade de trabalhar cada situação. Passamos por diversas situações. Uma empresa com 40 anos passa por muitas situações políticas, econômicas, de mercado e por aí vai. E a gente teve o privilégio de acompanhar isso junto e depois, já mais velhos, um pouco aí, como adolescentes, começar a entrar dentro da organização e começar a construir nossa história. Então, para a gente foi um privilégio, desde o começo, poder participar, ver nos bastidores. Eu brincava lá no meio dos caminhões, das máquinas, lá a Daniela também no começo, acho que também. Sim. E para a gente é legal hoje, né? Se a gente fizer relembrar um pouco, lembrar que a gente cresceu no meio do negócio. Então, pra gente muito... eu penso isso de uma forma muito bonita, né? Por isso é o amor pelo negócio, né? Show. Vocês estavam falando isso e minha cabeça foi longe aqui de pensar. A gente está em Indaiatuba, aqui vocês são referências na cidade, mas esse podcast vai extrapolar somente a nossa região. E aí eu fiquei pensando, há 40 anos atrás, Indaiatuba não era nada em termos de estrutura de cidade do que é hoje. Exato. Então, quando que a gente olha
há 40 anos atrás, ainda estava nascendo uma grande cidade do que ela é hoje. Exato. Estava nascendo você, estava nascendo a Marte Terra, a Dani era pequena, o seu pai estava nascendo enquanto empresário, ou seja, é o nascimento Exatamente. de muitas coisas que foram evoluindo. E a Marte Terra, eu tenho certeza que ela colaborou muito com o crescimento da cidade, com aquilo que vocês efetivamente fazem. Então, eu queria aproveitar todo esse ensejo para vocês falarem que hoje é Grupo Marte Terra. Exato. Mas há 40 anos atrás não era Exato, Grupo exato. Marte Terra. Então, como nasceu? O que foi a empresa? Qual que foi a história? Esse crescimento de vocês, da empresa, da cidade? Como que foi tudo isso? Eu acho que assim, no começo, né, nos primeiros anos, nosso pai ele atuou muito em obras de pequeno porte, de terraplenagem de um terreno de uma casa, uma barragem. Depois ele foi se desenvolvendo, ele fez obras de campo de golfe, campo de polo. E na década de 90 foi quando nós começamos a entender um pouco mais sobre a empresa e acompanhar. Eu me lembro de dias onde eu acompanhava meu pai vendo uma obra toda ou outra. E foi aí que nós começamos a atuar na parte de infraestrutura. E aí entra muito nisso que você está falando. Eu pude acompanhar a construção de dezenas de bairros, não só em Indaiatuba, mas nas cidades vizinhas. E isso é uma coisa que, até hoje, andando pela cidade, falou, putz, eu me lembro quando a gente estava fazendo essa obra, eu me lembro quando a gente desenvolveu isso, me lembro das dificuldades, das particularidades de cada obra. Isso é muito gratificante. Eu acho que isso é muito gratificante, saber que a gente, de uma certa forma, a nossa família, a expertise do nosso pai, né? Porque desses 40 anos, basicamente, boa parte, a maior parte, foi com a direção dele. A gente conseguiu participar disso. Então, pra gente é um orgulho poder andar, ver, puxa, a gente trabalhou nessa obra, trabalhou naquela, viu como não só a cidade de Indaiatuba, mas as cidades do entorno mudaram de patamar também através das obras que nós fizemos. Então, pra gente é bem legal, né, Daniel? Você partir de uma pessoa que ele era um operador de máquinas. Exato. Ele era operador de máquinas. E aí ele começou a fazer uma poupança para comprar um caminhão. Desse caminhão, ele foi comprando outro, comprou uma máquina. E ver ele fazendo dezenas de loteamentos na cidade é muito gratificante para a gente entender que tem esse homem que é uma referência para a gente. E assim, tanto eu como o Júnior, a gente tem muito orgulho e a gente respeita muito os nossos funcionários até por conta disso, porque o nosso pai começou ali. Então, assim, um dos nossos funcionários também é pai de alguém. Né? Então a gente fala com uma gratidão imensa e é muito bonito porque a cidade está no patamar que está hoje, nós contribuímos com alguma coisa, ele contribuiu muito, com muita coisa, e nós estamos auxiliando agora também. Então é bem gratificante para nós. Legal. Muito bom. O pai de vocês, ele ficou na operação até quando? 2020? Aproximadamente. Sim, na verdade, ainda em 2020, de fato, ele saiu formalmente, né? Mas a gente já vinha na direção, já tinha mais tempo, né? No começo a gente era funcionário dele, depois nós viramos sócio dele, e depois chegou um momento, eu acredito que na cabeça dele, ele já entendia que nós estávamos preparados para continuar com o negócio sozinho. E ele também queria outros projetos para ele, e tanto é que ele atua ainda no mercado. E a gente não deixa ele fugir do negócio porque é um mentor nosso, e tem muita experiência, então de vez em quando a gente recorre para ele para pedir uma opinião, para pedir uma ajuda. E de certa forma a gente está junto, trabalhando juntos. Então eu acho que é legal para ele, satisfatório de ver os filhos assumindo o negócio, tocando e colocando para frente o nome que ele criou, né? Que legal. Pra gente, a gente quando ele saiu, a gente sentia um apego da presença dele, né? Porque era muito importante. Ele ficou uns 32, 33 anos para um pouquinho mais, né? Assim, bem à frente. E aí depois ele foi saindo aos poucos até o momento que ele saiu efetivamente.
embora nós nos sentíssemos bastante preparados, foi complexo para a gente entender que nós éramos agora os donos da Marte Terra. Nós tínhamos esse papel, né? E qualquer ônus ou qualquer bônus iria vir para a gente. E a gente não tinha mais aquela segurança de um pai protetor, né? Que às vezes sempre colocou muito claramente para a gente os desafios de ter uma empresa, mas ele também deixava a gente bem à vontade, no sentido de que ele ficava com o peso maior, né? Então, até pelo peso da responsabilidade de ser um diretor, né? Então, assim, foi a princípio, até a gente se situar, foi complexo, mas hoje essa visão deixa a gente com uma segurança de que a gente trilhou um caminho que nós chegamos até aqui, nós trilhamos um caminho de construir essa segurança. Isso que é importante. E ele também nos auxiliou a construir essa segurança. Que legal. O que vocês vivem hoje não é uma realidade comum de ter uma empresa bem-sucedida na segunda geração. Sim. É muito difícil ter uma empresa de 40 anos e ainda mais difícil uma empresa que esteja na segunda geração, caminhando bem, crescendo e tudo mais. Eu sei que tem toda uma questão emocional envolvida quando que a gente fala de pai, tá aí nos olhos de vocês, mas eu queria que vocês ajudassem a audiência, porque muitas empresas que eu tô dentro, o empresário ele não tem essa consciência que ou a empresa dele cresce, quebra, ou ela tem que sofrer uma sucessão. E isso é muito difícil. E aí eu vejo pessoas com muito estudo, com pós-graduação e tudo mais. Então a gente está falando do pai de vocês, que era um operador de máquina, que construiu uma empresa relevante, que tem um impacto social muito grande, mas que ele teve muita inteligência e sabedoria de colocar vocês dentro do processo, ir preparando vocês, ir passando o bastão. Então, como que vocês narram essa história, ou essa inteligência, ou esse código que tem por detrás da mente do pai de vocês de fazer um processo tão assertivo de transição? Olha, eu acredito que no caso do nosso pai com a gente, foi muito mais pela satisfação de ter os filhos entrando no negócio e tocando, né, aquilo que ele criou e tal. Hoje nós, já há alguns anos na frente do negócio, é até engraçado porque a gente iniciou nossa carreira como empresários e a gente começou a entender um pouco do que é ser um empresário, do que é estar à frente de uma negociação, estar à frente de uma empresa, tomar decisões importantes, tentar entender para qual caminho a gente seguir com o negócio. E nós temos nossas filhas, né, nossas crianças, e já chega num determinado momento, falo, puxa vida, será que eu quero que minhas filhas sigam nesse caminho do nosso negócio ou não? Independente disso, eu penso que as empresas elas devem ter uma vida própria. Eu acho que, da mesma forma que o nosso pai teve o ciclo dele, iniciou o negócio e chegou até o ponto dele, nós também vamos chegar no nosso ciclo e a empresa ela tem que continuar. Eu acho que a empresa foi feita com o propósito de desenvolver cidades, para crescer, e ela não pode parar com o meu ciclo ou com o ciclo da Daniela. Eu acho que ela tem que perpetuar tanto com a família ou com terceiros, ou profissionalizando o negócio. Então eu acho que se a gente tiver que falar uma mensagem lá para o empresário, para aquele que está assistindo, é entender de que o negócio ele não é feito junto com o ciclo de vida das pessoas, mas ele é feito para continuar. A empresa é para ser eterna, ela tem um propósito, né, naquilo que ela vende, naquilo que ela faz. Né? Ok, teoria linda. O que a gente vê na prática são empresários totalmente apegados ao negócio, onde a empresa funciona em função dele. Exato. E não ele tendo essa visão que ele precisa funcionar para esse organismo vivo chamado empresa. Não é isso que vocês veem no dia a dia? Vocês estão relacionados
com muitos empresários. Você vê empresários com essa mentalidade? Vocês enxergam? Sim, e eu tenho uma pessoa que eu conheço há alguns anos que sempre fala assim que a gente tem que saber o que é melhor para a empresa e não para a gente como sócio, né? Essa pessoa, acho que você conhece, né? Intimamente. Então, a partir do momento que você, empresário, identifica que você tem que trabalhar em prol da sua empresa para que essa empresa, sim, dê frutos, talvez esse apego ele vai sentir que não é tão necessário assim, porque ele vai se apegar a algo que pode ser que o sucesso poderia ser muito maior se ele tivesse esse desprendimento, se ele focasse no crescimento da empresa. Qual é a maior possibilidade dele dentro da empresa para agregar para a empresa? Eu sempre penso que a gente trabalha, né, tanto eu como o Júnior, nós trabalhamos em prol de famílias, né, e as famílias que estão na nossa empresa. Então a gente não pode pensar só no nosso bem-estar, naquilo que nós queremos, e sim naquilo no todo, e principalmente na Marte Terra. Então acho que se a gente pensar na empresa, esse ego, não sei dizer se é ego, ou essa satisfação para o meu pai, eu imagino que tenha sido difícil ele sair e passar o bastão para a gente, essas crianças que ele chama a gente de criança até hoje, mas ele teve esse desprendimento, ele teve esse momento de saber, o meu ciclo acabou aqui. Por quê? Eu vejo que ele tem uma capacidade, uma inteligência imensa. E ele falou, até aqui eu consigo. Daqui para frente eu não consigo mais. Ou seja, tem humildade, né? É isso aí. Exatamente. A humildade foi o que determinou aí essa ruptura. Agora tem um outro ponto também, não conheço tão profundamente o pai de vocês, Orlando, como eu conheço vocês, mas eu sei que ele também tinha um propósito de vida mesmo, de poder curtir e aproveitar a vida também. Isso tem uma influência de tirar um pouco o pé, que ele não tirou, né? Ele está em outros negócios. Mas ele também tem esse lado pessoal de querer viver a vida, e isso tem alguma influência com essa saída ou não? Eu acho que até um lado sim, ele virou cantor. Então, ele tem uma dupla sertaneja, ele gosta das pescarias dele, mas assim, ele é muito ativo, é uma pessoa que tem muita energia, então ele ainda busca os seus desafios. Então, eu acho que é natural, eu acho que a gente estimula muito para que ele continue buscando aí os desafios dele, e a gente vai apoiar e vai estar junto naquilo que ele precisar, e eu acho que é isso. E aí o pessoal procura aí depois aí, ó, Ed Carreira e Orlandinho, é a dupla dele lá. Isso aí. Ô Dani, nesse processo de transição, de sucessão, a empresa tem muito mais tempo com, né, Orlando pai à frente do que menos. Como que é esse processo de cultura? A cultura que ele colocou está enraizada? Vocês conseguiram implementar uma nova cultura? O que é dele que continua vivo em vocês, na empresa? Como que você vê nesse processo de sucessão a questão da cultura da empresa? Tem muito presente essa garra dele, né? Essa determinação dele de manter a empresa tendo num bom patamar, né? Querer que a empresa cresça, querer que a empresa tenha um nome consolidado na cidade. Ele sempre pregou para a gente a questão da honestidade, então isso a gente tem muito enraizado, né? Todos os nossos projetos a gente trabalha com maior a honestidade, é o nosso carro-chefe. Então tem muito isso, sabe? De merecimento, né? Da gente tá colocando para os nossos colaboradores essa cultura da gente construir, né, de estar à frente de algumas coisas, e o nosso desafio agora nessa nova geração, a gente ter a nossa também, o que daqui para frente nós queremos implementar. A gente vai seguir até aqui, e daqui para frente, o que nós queremos colocar de nosso nesse negócio. Então, agora, nós buscamos alguns auxílios, né, de treinamentos e tudo mais, porque, assim, uma empresa
familiar é uma empresa que ela não é tão profissionalizada, né? Então a gente foi buscar essa profissionalização e aí a gente está buscando treinamentos, né? Junto à Parque, que está nos auxiliando para direcionar até a gente nesse sentido, porque a gente precisa colocar a nossa marca. Qual que vai ser a minha marca e do Júnior na empresa daqui para frente? A cultura da empresa, qual vai ser esse direcionamento, a nossa missão? Vamos continuar com aquela missão que foi do nosso pai ou vamos atualizar isso? Então, nós estamos nesse processo, Bruno. Posso dizer para você que ainda não chegamos a uma conclusão. A empresa tem 40 anos, mas tem 5, 6, 7 anos com a gente. Então, a gente está nesse processo dessa redescobrir o que nós, como proprietários, queremos agora. De cultura e de tudo. Eu penso que eu acho que a gente está tentando juntar a essência do que fez a empresa chegar até aqui com as nossas características como empresário. E eu acho que antes da gente chegar a essa conclusão que nós estamos trabalhando, eu acho que primeiro a gente tinha que se conhecer, primeiro a gente tinha que se entender como pessoa, se entender como empresários, se entender como sócios. Sim. E a gente a gente tem a particularidade que nós atuamos no negócio e somos sócios. Então até a gente estava falando esses dias que a gente falou, a gente como sócio do negócio, como é que a gente enxerga o negócio? É diferente de você ser diretor, a gente está em posições diferentes dentro da empresa. E essas posições têm responsabilidades diferentes, mas por trás disso somos sócios. E aí a gente, olhando, falou, nós como sócios do negócio, será que a empresa está desempenhando o negócio que a gente espera? Então, todo esse trabalho que a gente fez foi para se conhecer como sócio, como empresário, entender um pouco da nossa essência e colocar a nossa essência no negócio. Então, é um trabalho que começou já há alguns anos, através de alguns treinamentos com uma empresa. Eu não vou citar, mas ele está aqui junto com a gente. Mas foi um trabalho muito importante. Foi um trabalho muito importante para mim, para ela, para a organização. E ela sente, a empresa sente. Sim. Então é mais ou menos isso, né? Trazendo, a gente acho que caminha junto, muito próximo a uns 4 anos. Sim. Assim, de eu estar dentro da empresa, de vocês fazerem treinamentos, mentoria, e para mim é evidente quando vocês começaram a olhar para o CPF como as coisas mudaram no CNPJ. Sim. Né? Mas eu queria trazer um olhar aqui que quem olha de fora confunde sucessão com quando que alguém falece, como que é? Tá, que ele sucedeu, não, ele... Não, herdeiro. Ok. Com herdeiro. Okay. Vocês não são herdeiros. Então, quando que as pessoas olham quando que as pessoas olham de fora, fala assim: tá bom, pegou a empresa do pai, é muito mais fácil. E eu aprendi ao longo desses 16 anos trabalhando com empresas familiares, quando tem um processo de sucessão, quem está agora no controle também traz um peso muito grande. Porque vocês pegaram uma empresa bem sucedida. Isso é positivo, mas também traz uma responsabilidade proporcional a tudo isso. E ela já tem um modo de funcionamento onde que implementar como que vocês pensam, o que vocês são, num primeiro momento, eu queria que vocês compartilhassem. Teve uma resistência do próprio sistema. E aí, essas questões emocionais, né? De trazer o peso, de ter que seguir, fazer as coisas do jeito que são, mas querer mudar, mas daí não ter certeza, insegurança, e se eu fizer alguma coisa der errado, acabar com uma história de mais de 30 anos. Então, como que foi todo esse processo mesmo emocional frente a esse desafio de uma sucessão que não é um processo simples, né? Foi bem o que o Júnior falou. A partir do momento que a gente começou a se autoconhecer, a gente começou a entender esses sabotadores que existiam, porque assim, existia uma cultura enraizada onde o meu pai ele era essa pessoa central,
né? E para descentralizar isso e para passar, né? Porque hoje o Júnior é o nosso diretor-geral, né? O Orlando Júnior é o nosso diretor-geral. Juninho. Meu pai chama a gente de Juninho, ou criança. Então, até para tirar isso, porque ele chamava a gente assim na empresa, né? As crianças. Então, assim, como que um funcionário de 14, de 15 anos vai ver nós, eles saindo, como que eles vão enxergar a gente? Existia, assim, essa resistência e aos poucos a gente foi se encontrando, né? Entendendo o que a gente precisava fazer para que isso mudasse. Tivemos ajuda e tudo mais, mas assim, não foi fácil, porque primeiro essa descoberta, entender empresários, entender que eu não sou herdeira. É uma nova identidade. Não, agora eu não sou herdeira. Ser diretor, eu tenho que fazer a coisa acontecer. E ser empresário são coisas completamente diferentes. Sim. É uma identidade diferente, né? Sim. Eu acho que hoje em dia, até pela questão do que a gente tem de acesso à comunicação, as mídias sociais e tal, talvez é óbvio, né, que a gente só mostra aquilo que é legal, as conquistas e tudo mais, mas o bastidor do empresário, do gestor de um negócio. Pensa vocês aí que são gestores dos seus negócios. Às vezes você olha de fora, olha as outras empresas e acha que muita empresa está indo bem. Não, gente, tem muito trabalho, tem muita questão aí, às vezes, noites sem dormir. Não é fácil. Então, eu acho que assim, ser empresário, acho que só sua empresa às vezes tem problema. Não, todas as empresas têm problema. Nós temos os nossos problemas. Vocês não estão sozinhos. Então, assim, eu acho que é uma fase que nós estamos aí se aperfeiçoando como empresário, entendendo o momento. Já passamos por situações que testou a nossa capacidade como empresário. Então, assim, eu acho que é um momento... Nós estamos vivendo um momento legal, né? Como diretores de um negócio. Legal. E qual que é o segredo de 40 anos de história frente a tantos desafios? A gente pode falar dos desafios pontuais, mas quando que a gente fala de 40 anos, a gente está falando de diversas crises, mudanças de mercado. Hoje em dia se fala muito sobre escassez de mão de obra. Qual que é o grande segredo, que é algo muito intrínseco da Marte Terra, que provavelmente é o segredo do seu pai, né, do pai de vocês, e que acabou passando isso para vocês? Como que vocês enfrentaram tantos desafios? Se eu puder falar até diretamente para você que é empresário que está assistindo, para você que está desenvolvendo, que às vezes é um empresário com mais anos de carreira, às vezes é um empresário que está no começo da carreira, ou às vezes é até aquela pessoa que está começando no empreendedorismo. Eu tenho uma particularidade que é olhar a forma como conduzir as coisas com otimismo. Então, eu acho que isso é um propósito e uma forma de ver. Então, hoje o Brasil é um país hostil para o empresário. Então, a gente tem uma carga tributária alta, complexa. A gente tem a situação, né, trabalhista com funcionários. É difícil, coloca em muitas situações os colaboradores contra o empresário. A gente tem uma taxa de juros altíssima. A gente tem tantas adversidades, e eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que aqui, o que a gente tem que ter é o otimismo. É olhar a questão do copo meio cheio ou do copo meio vazio. E isso é uma das coisas que eu levo muito para mim e tento passar para a nossa equipe. É ter o otimismo e entender que aquelas situações que eventualmente possam acontecer, vão acontecer para o nosso aprendizado. Então, é a resiliência. Então, você empresário, entenda as dificuldades quando aparecerem como um aprendizado e continue tendo ânimo, tendo força para conseguir passar por isso. Eu acho que isso é o segredo de uma empresa, continuar por muito tempo. É prosperar, vai saber que num determinado momento ela vai ter alguma dificuldade, mas ela vai continuar de pé, a gente vai aprender, a gente vai tocar. Então, na minha percepção, é olhar com otimismo.
né? Eu penso dessa forma. Reinventar, né? Exato. E durante os anos, né, esses 40 anos da empresa, por diversas vezes a gente se reinventou, né? Então, assim, a primeiro momento, nós fazíamos lá, né, campo de golfe, gramado, isso aqui. Depois nós começamos a fazer infraestrutura de loteamentos. Depois, agora a gente precisa fazer, ter uma usina de asfalto. Então, vamos nos reinventar, vamos fazer uma usina de asfalto. Então, assim, com o passar dos anos, a gente começou a fazer empreendimentos também, porque a gente começou a entender que a gente tinha tudo nas mãos para empreender. Então, assim, a gente se reinventou. A gente trabalhou... Estamos num processo, né? De mudança de identidade, podemos dizer assim. Então, assim, esse otimismo que o Júnior falou, e se reinventar. A cada obstáculo, vou me levantar e vou ser diferente. Então, eu acho que as empresas duradouras têm isso. Uma pessoa teimosa dentro dela, né? Então, porque eu sei, mas tem um índice aí que das empresas criadas no Brasil... 80% em menos de 2 anos. É isso aí. Por quê? O que falta é otimismo, o que falta é isso, e falta a persistência de entender que ser empresário não é só ganhar, ser empresário não é só vencer. Mas entender. Também falta conhecimento. Também, obviamente. A gente discutiu isso acho que no segundo episódio, com o Ader, que também é uma empresa de 38 anos, né, mas está na primeira geração. Eu trouxe o seguinte exemplo: se eu for fazer uma cirurgia, você faria com um médico que não é formado? Entende? É isso aí. Ou seja, a gente busca sempre pessoas formadas e qualificadas, mas quando que a gente senta no papel e na identidade de empresário, por que as pessoas não se formam antes de ter a empresa? Né? Que buscam conhecimento, validam isso. Não, as pessoas já querem sair fazendo, né? E isso é muito da cultura brasileira. Eu acho que isso também é a parte da persistência. Eu acho que é entender o máximo possível do teu negócio, saber que com o passar dos anos, por mais que a gente, nosso grupo atua principalmente na parte de urbanizar cidades, mas urbanizar cidades hoje é uma coisa, há 10 anos foi outra, há 20 anos foi outra, então a gente tem que estar sempre se atualizando, se aperfeiçoando, para saber qual é a direção que a gente tem que dar para o negócio. E frente a esse pensamento de persistência, direção, se reinventar, inovação, ao longo dessas décadas, vocês saem de uma empresa de terraplanagem e hoje vocês têm um ecossistema extremamente inteligente, interligado, onde que uma empresa acaba sendo cliente da outra. Então eu queria que vocês me falassem quem que é o Grupo Marte Terra hoje, no que vocês estão envolvidos em negócio e falar desse ecossistema, porque eu acho que a partir desse olhar que vocês vão trazer, vão ter outros empresários que podem ter insights no próprio negócio deles que não seja o de vocês. Eu acho que a gente começou a enxergar a nossa atividade, porque muita gente conhece a Marte Terra especificamente como uma empresa que faz terraplenagem. E ela, obviamente, ficou uma empresa conhecida por isso. Mas nós começamos a entender que dentro de um processo de construção de um novo bairro, de uma nova indústria, ou que seja, numa edificação, né, dentro do município, exigem outros processos, e a gente começou a entender que esses outros processos a gente poderia trazer para dentro do nosso grupo e começar a ser uma nova atividade de negócio. Então, hoje o Grupo Marte Terra, é formado, nós temos a empresa de infraestrutura, nós temos uma empresa que desenvolve loteamentos, então essa empresa tem uma equipe específica para isso, que desenvolve projetos, que gerencia a venda, que faz atividade até financeira de vender os lotes financiados para o cliente final. Nós temos uma outra empresa que é uma usina de asfaltos. Então, nós fomos entendendo que cada etapa de um processo de urbanização, uma empresa precisava ser criada para complementar a outra. Então, isso é uma visão que nós tivemos. Outras empresas ainda, acredito eu, que possam surgir dentro do nosso grupo para complementar um ciclo de atividades. E foi numa necessidade de uma diversidade, né? É isso. Por que a usina de asfalto foi criada? Porque a gente ia numa usina de
de um terceiro, e a gente ficava com os nossos caminhões parados e a obra parada esperando asfalto. Então, assim, a partir de uma diversidade, encontramos uma solução que foi criar uma nova atividade, né? Uma nova empresa. Por que que nós estamos nesse processo empreendendo? Porque, às vezes, entre uma obra e outra, ficava uma equipe parada. Então, a gente precisa ter os nossos empreendimentos para a gente poder colocar essa equipe. Então, a gente foi entendendo essas lacunas do mercado. Essas questões para a gente poder otimizar aí o nosso negócio e ele continuar prosperando, né? Sensacional. Eu vejo vocês como gestores, né? Como diretores, com perfis completamente diferentes, né? Então é algo que a gente já trabalhou, já discutiu bastante, porque meu olhar bem diferente. Bem diferente. E sempre o meu olhar foi positivo para isso, ou seja, vocês são extremamente complementares. Então a gente fala muito nos nossos processos de formação de líderes, mentoria e trabalho que eu faço dentro das empresas, a gente usa e se baseia em perfis comportamentais, certo? Para identificar a personalidade, capacidade, habilidade, como cada um funciona. Então, o Orlando Júnior está no comercial e ele tem as características de uma pessoa dominante, executora, que gosta de ir para frente, gosta de inovação, extremamente influente, tem uma comunicação muito boa, um poder de persuasão muito grande. E, ou seja, hoje está à frente da empresa, a figura de proa, né? Então diretor-geral, mas é quem está à frente do comercial. Sim. E da engenharia. E exato. Que isso, ou seja, eu tenho a pessoa certa para a posição certa. Aí a Dani é muito mais analítica, muito mais processual, funciona muito melhor com planejamento, gosta de ter previsibilidade e está responsável pelo administrativo financeiro. Muito bom. Na teoria é lindo. Conta aí. Na prática, sem ter esse processo de autoconhecimento, sem saber do seu próprio perfil, sem entender o perfil do outro, como era o caos? Aí é você que fala, né? Olha, polêmica, vamos lá. Polêmica. Era muito complexo, porque assim, para mim, essa energia de avanço do Júnior era desmedida em alguns momentos, porque eu pensava, como que ele vai fazer isso? E como que vai ser o processo disso? Mas ele precisa... desmedida para você. Para ele é a coisa mais normal do mundo, tranquilo, né? Natural, porque eu não tinha na minha cabeça que as pessoas tinham que ser... deveriam, né? Vamos pensar assim, fazer de forma pensada, programada, porque eu penso assim. E não. E assim, eu precisava dele dar esse passo à frente, porque para eu dar o passo à frente, demoraria muito tempo, talvez nem daria, porque eu estava analisando, eu estava programando, eu estava pensando. Eu preciso de alguém que dá esse impulso. E eu vou junto com essa pessoa, dando um suporte. Então, agora eu enxergo agentes complementares. Mas antes, eu ficava enlouquecida com ele. Mas você já fez isso de novo? Como assim? Mas eu entendo ele. E eu sempre assim, depois ele vai falar, mas eu sempre tive essa posição de a chata, que queria tudo certinho, tudo organizadinho. E ele já queria fazer, né? Queria empreender, queria... Ele era o acelerador e você era o freio, né? Isso. Era e assim como, que era. Como que faz, né? Como então faz? Agora a gente está tendo os dois pedais mais equilibrados. Eu sinto assim. E a empresa precisa dessa energia do Júnior, de avanço, e precisa da minha energia mais retraída, mais pé no chão, de analisar. Precisa, é necessário. E a gente junto, se equilibrando, é uma fórmula de sucesso. Hoje eu vejo isso. Eu acho que isso acontece. Eu acho que isso acontece na Marte Terra, isso, né? De ter sócios que têm visões diferentes. Acho que é só na Marte Terra. Só. Então, eu acho que assim, nós chegamos hoje num estágio de entendimento, né? Porque
antes nós imaginávamos que essas divergências elas não poderiam se complementar e de repente um podia sabotar o outro. Então eu acho que aí entra muito no que a gente está falando do autoconhecimento, do treinamento que nós se propusemos a fazer para conhecer um pouco mais do nosso negócio e conhecer um pouco mais a forma como as divergências ou as formas de pensar pode complementar o outro. Então, assim, é um equilíbrio. Eu acho que... mas isso, obviamente, depois de entender um pouco o lado do outro, poder entender um pouco daquilo que o outro busca, daquilo que o outro pensa, e a gente buscar o equilíbrio. Então, eu acho que talvez em algumas empresas, pela falta desse conhecimento, desse exercício, as pessoas do negócio se distanciam. A gente buscou realmente um apoio profissional para que a gente pudesse se complementar. Então eu acho que isso... E a empresa, novamente, como eu já disse, a empresa sente. A empresa sente quando a gente tem uma linha de trabalho bem esclarecida. Você falando essa linha de trabalho esclarecida, a empresa sente. Como que era o processo quando estava desalinhado? Como que a empresa sentia isso? A empresa se dividiu, né? A empresa Era igual o BBB, cara. Tem o time do Orlando, o time da Dani. Aquelas pessoas que tinham um pouco mais de traço, né? Parecidos com o meu, analítico e tudo mais, ficavam, se uniram, e quem tinha o traço como o Júnior, de avanço e de fazer a coisa acontecer, também se uniram. E aí, assim, quando a gente tinha algum conflito, nunca foi positivo para a empresa, porque todo mundo se conflitava. Então, agora a gente tem que entender que a gente tem que se complementar, né? E essas pessoas também vieram com a gente nesse movimento. E por isso que está sendo positivo, porque o que antes distanciava, agora está complementando, está unificando. Exatamente. E isso está fazendo a empresa se reequilibrar novamente. Porque tivemos um momento de desequilíbrio, uma empresa de 40 anos, e a gente pode dizer que nós, mesmo com todo esse tempo, teve esse momento de desequilíbrio, e hoje em dia nós estamos voltando a ter esse equilíbrio. E que faz parte. Sim. Faz parte. Sim. Somos seres humanos, vocês são seres humanos, Exatamente. Vocês não são uma máquina. Exatamente. Então, tem muita emoção envolvida, e há uma complexidade muito grande quando existe essa mudança de identidade, né? Sim. A nossa identidade, ou seja, o crachá que a gente veste, ele é sustentado pelas nossas crenças. Então, as crenças que vocês tinham antes de serem sócios eram totalmente diferentes. Não é? Quando eu só sou casado, eu tenho uma crença, eu tenho uma identidade, eu tenho um padrão de comportamento, eu tenho um padrão de pensamento. Mas quando nasce um filho, é uma nova identidade que vem e que muda tudo, só que leva um tempo, porque quando nasce um filho, eu me sinto incompetente para muitas coisas, começa a mexer com o meu emocional, aquela criança traz à tona muitas coisas da minha criança. Estou dando aqui alguns exemplos, mas... Quando eu estou ali com o respaldo de um pai, de um diretor, onde que as coisas fluem, o meu nível a minha forma de pensar, a minha forma de agir, o que eu tudo isso é de uma forma. Uhum. Aí quando muda essa identidade, pronto, sócio, responsável por tudo. Aí muda. E aí, nesse aspecto, enquanto empresários, naquele momento vocês estavam engatinhando. Então, é normal errar. É normal passar por fases de dificuldade. Uma criança, para poder aprender a andar, ela sente dor, porque ela não tem musculatura. Ela quer ficar de pé, dói, ela cai. Enquanto empresário, vocês têm a mesma tempo? coisa. 6 anos? Entende? Porque, não, mas a gente já atuava, mas não eram empresários. Exatamente. Né? Então a gente precisa... Quem está de fora é muito mais fácil de olhar para isso, porque eu não estou envolvido emocionalmente, né? Mas
passado esse tempo, vocês conseguem compreender, né, que é tudo uma jornada, né? A jornada, ela é passo a passo e a gente vai aprendendo ao longo do caminho, né? Sim. É bem isso. E aí... Estamos nesse processo de aprendizado constante. Então, vamos imaginar que ali foi em torno de 2020, né? Eu não sei a data específica, o dia, o mês, mas se vocês pudessem voltar no passado com o conhecimento que vocês têm hoje, naquele momento que vocês efetivamente fizeram a sucessão da empresa e se transformaram em empresários, com todo o conhecimento que você tem hoje, frente a essa jornada, tudo que você adquiriu de experiência, de conhecimento, o que você falaria para a Daniela de alguns anos atrás? Eu falaria para a Daniela acreditar mais nela, acreditar na capacidade dela e ter o irmão dela como o sócio, né? Como a pessoa que vai estar sempre do lado dela, que está junto com ela. Eu diria isso para ela ser mais otimista, que vai dar certo. Muito bom. E você, Orlando Júnior? Eu acho que eu falaria, se prepara que lá vem pedrada. Não, eu acredito que é mais ou menos nessa linha da Daniela. Eu acho que se preparar, porque é uma fase desafiadora. A gente já começou esse processo numa época de pandemia. Uhum. Foram fortes emoções, foram grandes desafios que nós vivemos, tanto com sensação de escassez quanto ao contrário disso. Então, eu acho que eu falaria para mim, se prepare que está vindo uma fase muito especial da sua carreira. É isso. Muito bom. Estamos nos encaminhando para o final. Opa! Passar muito rápido. Passou rápido. Nossa, rápido mesmo. Então vamos lá. Tem história para contar ainda. Tem? Então vamos lá. Nem Qual comecei foi... a falar umas histórias do Júnior. Isso é para o próximo episódio. Qual foi uma pergunta que eu não fiz que vocês gostariam de ter respondido? Por que decidiu dedicar sua carreira para a empresa e não para outras coisas? Eu acho que é uma pergunta que eu gostaria de responder. Então, tá bom. Num determinado momento da minha carreira, lá no início, né, eu trabalhei por pouco tempo em outras empresas. Coincidentemente ou não, as duas faliram. Eu era muito criança, era muito pequeno. Mas chegou um determinado momento em que eu tinha ambição e eu tinha vontade de ser piloto de avião. Eu gosto muito da aviação até hoje. Acompanho muito, né, a área da aviação e gosto muito. Mas num determinado momento eu tive que fazer escolha né, na formação e tal, e no caminho que eu tinha que seguir. E eu acho que eu me sentiria, naquele momento, eu já me senti ingrato se eu não me dedicasse a tudo aquilo que eu via a minha vida inteira do nosso pai fazendo. Então, eu deixei uma profissão que eu vislumbrava como sonho para seguir um legado que talvez eu nem imaginasse que chegaria até aqui, agora, hoje, olhando, né? Mas a minha vontade naquele momento era seguir um outro caminho. Hoje, eu posso dizer com propriedade que eu fiz a melhor escolha. Hoje eu sou feliz naquilo que eu faço. Hoje eu gosto daquilo que eu faço. Mas eu acho que foi uma das decisões mais importantes que eu tive na minha vida. Não só na minha carreira, mas na minha vida. Então, era essa a pergunta. Muito bom. E aí, Dani, você já faliu também 2 empresas ou não? Não, eu só trabalhei na Martiterra. Eu não falei, trabalhou na Martiterra. Então tá aí. A pergunta que eu faria é assim, se eu gostaria que a minha filha fosse a minha sucessora na empresa. Boa. Muito boa pergunta. E eu digo que eu quero que ela faça aquilo que o coração dela quiser.
embora eu sentiria muito orgulho de ter uma outra geração da nossa família na direção, eu quero que ela seja feliz com a profissão que ela escolher, assim como eu fui, embora minha escolha não tenha sido igual o Júnior, uma escolha naquele momento que eu sentisse que era minha, de verdade, mas que no fim deu certo. Eu quero que ela tenha a possibilidade de escolher acertar ou errar, enfim, ela seguir o coração dela. Muito sem bom. Nenhuma pressão, hein, criançada? Sem nenhuma E pressão. o que você deseja para suas 3 filhas? Eu desejo que elas sejam felizes, felizes profissionalmente naquilo que elas escolherem. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Feliz demais. É uma pena que já acabou. Rápido, hein? Mas não vão faltar oportunidades para a gente estar aqui, trocar muito conhecimento. E para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, ser amigo de vocês, ser parceiro de jornada. Então, muito obrigado. Tenho certeza que foi muito rico toda essa troca. Obrigadão, viu? Bruno, agradecer mais uma vez ao Grupo Mais Expressão pelo convite, você pelo convite, desejar que seja uma etapa legal na sua crescente carreira. E para as pessoas que veem isso, gente, conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho que a Park faz. Eu acho que mudou a vida de muitos empresários, mudou a vida da gente. Eu acho que isso faz muito bem. Eu acho que nesse momento é muito importante. Então, agradecer pelo trabalho que você tem feito com a gente, pelo que você tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado e sucesso no programa Código Empresarial. Valeu. Que venham mais e mais convidados legais, que tenha muito conteúdo bacana pra gente aprender com outros empresários também. Isso aí. Obrigado, Dani. Obrigada, Bruno, por essa oportunidade, pelo convite. O Júlio já falou praticamente tudo que eu gostaria de falar, mas assim que você tenha ainda mais sucesso, né, nesse novo formato aí no Código Empresarial. E assim, trazendo sempre a informação, trazendo sempre algum aprendizado para as pessoas, que é tão importante, né? Que é o que você faz, né? Trazer esse conhecimento para as pessoas. Então tá aí mais um canal para isso. Muito obrigada mesmo pelo convite. Valeu, obrigado. Obrigado a você que assistiu esse episódio até aqui. E se fez sentido para você, curte, compartilha com aquele empresário ou líder que precisa ouvir tudo que foi discutido aqui. E lembre-se de se inscrever no canal para você receber a notificação dos próximos episódios. Abraço!